Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos e vamos dar início ao nosso estudo sistematizado de O Livro dos Médiuns. Hoje, com a primeira parte, capítulo 1, sob o título Há Espíritos. Há Espíritos? Itens 1, 2 e 3. Agradecendo mais uma vez a oportunidade que o Cefec me concede de estudar e estar aí partilhando os estudos com todos. Bom, gente, antes da gente entrar efetivamente no estudo dessa parte, que é uma parte introdutória, assim, bem importante para todos nós, esse livro, esse capítulo é o início praticamente de tudo, né, do nosso entendimento. Só para a gente lembrar o que já foi falado, um pouquinho do que já foi falado antes e o que nós vamos efetivamente estudar dentro do Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns, gente, ele está dividido em 3 grandes partes, sendo que a primeira parte é a introdução, que é composta de 4 capítulos, que Kardec chamou de noções preliminares. E a segunda parte, ela é composta de 32 capítulos. Na realidade, nós vamos observar com o estudo que é o miolo, né, da obra, sendo que o 32º capítulo, na realidade, é um vocabulário, que Kardec denomina vocabulário espírita. Então, é isso o que, sistematicamente, né, nós vamos estudando passo a passo para que a gente possa, de uma forma assim, bem pausada, né, sem pressa, que a gente possa entender tudo o que nos é ensinado através desse livro tão importante. E no capítulo 1, que é o que nós vamos ver hoje, Kardec inicia de uma forma assim bem interessante, porque se a gente observar, ele já inicia com uma pergunta: há espíritos? Então, nós vamos observar essa lógica didática de Kardec, né? Porque é a partir daí, né, da resposta dessa pergunta, que nós vamos evoluir para o estudo e para o conhecimento da doutrina espírita. Então, nós vamos começar estudando e tentando entender a lógica dessa pergunta. Há espíritos? Na realidade, gente, esse vídeo aí bem despretensioso, né, bem engraçado, nos traduz o que Kardec... A primeira coisa que Kardec fala nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, a primeira coisa que ele traz para nós, né? Ou seja, ele nos traz que um dos motivos da gente duvidar ou questionar, das pessoas duvidarem ou questionarem a existência dos espíritos, é exatamente o desconhecimento, né? Ou seja, a ignorância no sentido de desconhecer mesmo. E isso leva a uma série de opiniões diversas, várias, inclusive achar que podem ser anjos, podem ser demônios, podem ser gênios, ou seja, uma das colocações que muitas pessoas fazem é exatamente o que o rapaz falou, né? Coloca os espíritos como seres à parte, né? Como uma coisa diferenciada. E isso até não está muito longe da nossa realidade, não. Ainda nós precisamos trabalhar muito o que realmente, né, são os espíritos. Temos que ter este entendimento que somos nós. Mas isso ainda é uma caminhadinha que a gente precisa trabalhar, principalmente estudando o Livro dos Médiuns, que vai nos descortinar, como Allan Kardec mesmo fala no próprio Livro dos Médiuns, que ele vai trabalhar exatamente com a ideia de levantar o véu,
levantar esse véu do desconhecimento. Então, há muito o que aprender, e o livro dos médiuns nos ajuda bastante nisso. Kardec, na introdução da Revista Espírita, vamos colocar nosso lembretinho aqui, na introdução da Revista Espírita de janeiro de 1858, na página 27, ele faz a seguinte colocação: estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Então, quando nós estudamos os espíritos, quando nós compreendemos essa natureza essencial dos espíritos, na realidade nós estamos compreendendo a nós mesmos. É isso que é importante, a gente parar e pensar. Então, partindo desse estudo que Kardec nos traz nesse capítulo 1, sobre a existência dos espíritos, partindo disso, e a gente conseguindo compreender isso, a gente também vai compreender o fenômeno mediúnico. Esse é um dos objetivos primordiais do Livro dos Médiuns. Kardec ele vai trabalhar esse tema, né, a existência dos espíritos, durante todo esse capítulo 1. E vai nos mostrar de uma forma, quem leu o capítulo, teve a oportunidade de observar isso, ele nos mostra de uma forma bem lógica e bem racional a possibilidade dessa existência, a possibilidade da individualidade e também a possibilidade da comunicação dos espíritos com os homens encarnados. Nós devemos lembrar que nessa época em que Kardec levantou toda essa questão, em que Kardec pesquisou tudo isso, a gente tem que lembrar que nessa época em que Kardec levantou isso, era uma época muito dividida. Existia uma divisão muito grande entre os cientificistas e os místicos. Para a gente não falar dos incrédulos, né? Os que não acreditavam em nada. Mas existia uma grande divisão entre a ciência e a religião. Isso era muito presente. Então, falando desse desconhecimento, Kardec nos traz, durante esse capítulo em que há esse questionamento a espíritos, Kardec ele estabelece que as pessoas elas costumam duvidar da existência, né, dos espíritos por vários motivos. Mas, quando a gente faz a leitura desse capítulo, a gente observa que existem 3 pontos bem interessantes do geral, né, desse desconhecimento, sobre ou desconhecimento, ou a dúvida em relação à existência dos espíritos. Kardec faz 3 colocações interessantes. A primeira é o desconhecimento da natureza dos espíritos, ou seja, as pessoas, muitos não acreditam porque desconhecem a natureza, que desconhecem como é que os espíritos são constituídos, do que eles são feitos, né? Eles têm uma individualidade ou não têm? Então, Kardec observou isso. Observou também que muitas pessoas entendem que espíritos, é o que a gente acabou de falar, né? São seres à parte da criação. Ou seja, uma outra ideia que muitos tinham, e ainda tem, né? Que são anjos, são seres diferenciados, são coisas assim idealizadas pelo imaginário de cada um. E, às vezes, acreditam que são deuses, são demônios, etc, etc. E um terceiro ponto é a desnecessidade da existência dos espíritos. Ou seja, algumas pessoas, gente,
tanto faz como tanto fez os espíritos existirem ou não existirem. Não vai fazer diferença para determinadas pessoas. Então, esses 3 elementos básicos que Kardec nos aponta fazem com que as pessoas duvidem da existência dos espíritos, né? E, logicamente, duvidando da existência, não vai querer saber, não vai querer estudar, não vai querer se aprofundar no que são, no que eles têm a dizer, o que realmente eles são, o que podem agregar no nosso conhecimento ou não. Então, as pessoas não têm essa vontade e acabam, por causa disso, tendo outras percepções totalmente diferentes. A ideia, na realidade, a ideia geral, né? Se a gente for pegar um apanhado geral, a gente vai encontrar o fundamento em muitas crenças populares em relação ao que são os espíritos, né? Só que Kardec, quando Kardec começa a observar os fenômenos, quando ele começa a observar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, ele vai além. Ele começa a observar algo mais. E aí ele começa a querer saber e estabelece com isso uma metodologia para ele estudar esses fenômenos, porque ele começa a querer descobrir se aqueles fenômenos são reais e o que eles trazem, né? O que eles mostram para nós. Será que eles são de fato reais? E Kardec começa a observar esses fenômenos espíritas e ele começa a perceber com essa observação e essa metodologia que ele estabelece para o conhecimento, para o estudo, ele começa a perceber que dentro daqueles fenômenos existe uma coisa diferente. Existe um princípio inteligente ali fora da matéria. Então, existe alguma coisa que ele começa a classificar mesmo como uma coisa diferenciada, que é uma coisa que tinha que ter uma atenção a mais, porque não era uma coisa aleatória, uma bobagem, não. Era alguma coisa que merecia um estudo mais aprofundado pela seriedade que se mostrava. E os cientistas nessa época, gente, eles não aceitavam o espiritualismo, né? Quer dizer, que existisse alguma coisa além da matéria. Eles tinham isso, o espiritualismo, como uma coisa muito mística, né? E a ciência não aceitava isso. A ciência se baseava muito, né, na lógica, no raciocínio correto. E também o que acontecia nessa época? Existia uma religião, que era uma religião impositiva, e que feria, vamos dizer assim, totalmente a lógica, feria totalmente a ciência. Então, o que aconteceu a partir disso? Houve, com tudo isso, com essa negativa dos cientistas a tudo que se apresentava místico, houve um racha, né? Houve uma ruptura aí entre a ciência e a religião. E esses 2 estudos foram separados por um cara muito interessante, inteligente pra caramba, que se chamava René Descartes. E como doutrina espírita é sempre cultura, a gente precisa aprender um pouquinho quem é esse René Descartes. Descartes, né? Olha ele aí. Ele notabilizou-se, sobretudo, por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência. Ele foi filósofo e cientista, conforme a gente já falou, considerado o primeiro pensador moderno, um dos mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. O cara não era pouca coisa, não.
iniciou o pensamento racionalista baseado numa metodologia de raciocínio crítico, pautada na razão. Buscou provar a existência do próprio ser, evidenciado em sua famosa frase. Quem nunca escutou essa frase? Penso, logo existo. É deste cara. E entre outras áreas de estudo de René Descartes, estão a teologia, em que ele tenta provar a existência de Deus através da razão. Então, definitivamente, ele separa, né? Ele foi o precursor que separou a ciência da religião. Porque, conforme eu já falei, os cientistas da época, eles não aceitavam o espiritualismo, exatamente porque entendiam que estava ligado ao que era real, né? ao que estava no terreno das hipóteses. E Kardec começou a observar os fenômenos, né? Esses fenômenos que começaram a aparecer aqui, ali, ele começou a observar com uma certa atenção esses fenômenos e chegou à conclusão que se tratava de uma lei natural. Ele começou a observar a natureza dos fenômenos e observou que isso começou. Para ele, né, por A mais B, ele entendeu que se tratava de uma lei natural. Mas, para que ele chegasse a esse entendimento, gente, que lógico, não foi do dia para a noite, né? Kardec tinha muito critério e, como bom pedagogo que era, ele estabeleceu uma metodologia para trabalhar esses fenômenos, né? Para poder observar, para chegar à conclusão se aquilo era real, se realmente os espíritos existiam, né? E para uma coisa bater com a outra. Então, ele estabeleceu aí uma metodologia muito interessante, que nos conta o capítulo 1, nos fala sobre isso, ele mesmo relata isso. Vamos saber um pouquinho mais dessa metodologia que ele usou para observar esses fenômenos. Ele passou a observar o que é uma metodologia, é um critério que ele usou um critério, era um pedagogo, né? Ele sabia como chegar ao que ele queria mostrar e a chegar a uma dedução lógica, né? O que ele queria saber, se aquilo era de fato real. Então, para ele concluir a existência dos espíritos, se realmente eles existiam, se eles eram verdadeiros, se aqueles fenômenos eram verdadeiros, ele utilizou um método muito interessante, porque antes dele começar essa metodologia, o método de observação dos fenômenos era um método que se chamava método dedutivo. Era usado dentro de qualquer pesquisa. O que é um método dedutivo, gente? O método dedutivo era um método que já existia antes, desde Aristóteles. Era um método, inclusive, superado. Por que superado? Porque ele partia, esse método dedutivo, ele partia de uma hipótese, né? Ele partia de uma teoria que já existia. Então, esse método dedutivo, dentro desse método, já há uma teoria, vamos dizer assim, uma teoria já concebida. E cada pesquisa realizada por esse método vai deduzindo a partir dele, ou seja, dando um exemplo, trocando em miúdos aqui. Vamos supor, se Kardec tivesse utilizado esse método dedutivo, ele poderia estar lá, tranquilão, lá no escritório dele, e de repente ele pensar assim, será que existem espíritos? Ele já ia estabelecer uma hipótese. Será que existem espíritos? E aí, a partir dessa hipótese, ele ia buscar os fenômenos da natureza que comprovassem essa teoria que ele pensou. Ok? Só que ele não usou esse método, que, aliás, é um método ultrapassado à época.
ele utilizou um método que superou este método dedutivo, inclusive que substituiu esse método. Ele usou o método indutivo. Esse método indutivo ele é muito interessante. Ele foi desenvolvido no século XVII por um outro cara, um cientista, chamado Francis Bacon. E esse método indutivo, ele preza pelo raciocínio. O raciocínio é por indução. Vamos lá. Veio a substituir o método dedutivo, que é o que a gente acabou de falar, e parte de observações pessoais, pré-experimentais, observação da natureza, no caso, a observação dos fenômenos, que foi o método utilizado por Kardec. Então, na realidade, gente, Kardec, ele observou que esses fenômenos começaram a acontecer. Eles estavam ocorrendo. E ele foi, né, o que eu falei, isso não foi do dia para a noite, né? Isso aí demorou bastante tempo, mas por indução, ou seja, ele partiu da observação de um fenômeno que ninguém nunca tinha visto, ninguém nunca tinha falado sobre isso, e os fenômenos começaram a acontecer. Então, ele começou a observar esses fenômenos. Ele trabalhou cerca de 1.000 grupos, esses grupos espalhados pelo mundo inteiro. Ele trabalhou 1.000 grupos, catalogando todos os relatos. Ele foi fazendo comparações, ele foi usando o método comparativo para chegar, logicamente, por indução, para chegar aos conceitos que ele precisava. Foi aí que ele foi formando a escala espírita. Quer dizer, ele pegou, por observação de tudo que estava acontecendo, ele começou a fazer, a catalogar todas aquelas observações. E no capítulo 1, ele relata isso, que ele utilizou o método indutivo. Ele foi atrás do fenômeno que estava acontecendo, ele começou a comparar os relatos, ele começou a observar todos esses grupos, aqui, ali, lá, acolá, começou a bater, a cruzar as informações, e assim ele foi chegando à conclusão de que os espíritos realmente existiam, porque era a veracidade das informações, cruzava e batia uma coisa com a outra, não tinha como negar essa veracidade. Então, pela natureza dos relatos, ele ia estabelecendo comparações e ia definindo os conceitos. O Livro dos Espíritos nos esclarece a natureza dos espíritos. Na questão 76, existe a pergunta: como podemos definir os espíritos? Resposta: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo além do mundo material. Isso está no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que se intitula Princípio Vital. Então, das questões 72 até a 83, Kardec conclui que existem 2 elementos gerais no universo: o elemento inteligente, que é o espírito, e o elemento material, espírito e matéria. Isso respondido pelos próprios espíritos. E o que são os espíritos? Claramente definidos. São as almas dos homens que viveram na Terra. Existem nas categorias diversas e se reúnem no mundo espiritual conforme as afinidades que têm. Onde nós encontramos isso? No próprio Livro dos Médiuns, resumo da lei dos fenômenos espíritas. Então, gente, na realidade,
essa definição do que são os espíritos, na realidade, é um pequeno resumo do que a gente vem estudando, né? Ao longo do nosso trabalho árduo aí de compreensão e de estudo na doutrina espírita. É interessante a gente observar que nessa resposta existe uma colocação de mundo espiritual. E é interessante a gente observar também que conforme a gente estuda, a gente vai compreendendo certas coisas, né? A gente vai cada dia um passinho, a gente vai cada dia compreendendo as coisas. Mundo espiritual, essa colocação aí de mundo espiritual, na realidade, os espíritos nos apresentam para efeito didático, né? Para a gente poder compreender, ter uma melhor compreensão, porque a gente estudando e devagarzinho compreendendo a doutrina, a gente vai percebendo que não existe um mundo espiritual. Na realidade, o mundo é um só. Não existe mundo espiritual e mundo material. O mundo é um só. O que existe são diferentes dimensões. E quando a gente desencarna, a dimensão em que nós vamos nos encontrar vai depender da conduta que a gente tem hoje. Não é verdade? E aí, existe uma coisa muito interessante que Kardec também nos coloca nesse capítulo, que suscita em muitas pessoas que nunca ouviram falar ou que têm o total desconhecimento dos espíritos a respeito do céu e do inferno. E por incrível que pareça, existe uma obra fundamental de Allan Kardec que inexplicavelmente é uma obra desconhecida pelos espíritos, né? Esse livro da codificação é um pouco desconhecido dos espíritos. O Céu e o Inferno é uma obra fundamental de Kardec, simplesmente excepcional. Eu tive a grata satisfação de ser apresentada a essa obra e de estudar essa obra no Allan Kardec, num dos módulos lá, e fiquei simplesmente deslumbrada. Essa obra não é obra para a gente simplesmente ler uma vez, não. É para ler até desencarnar e depois dela. É a quarta obra fundamental da codificação, publicada em agosto de 1865. Gente, a primeira parte dessa obra contém conhecimentos científicos e a argumentação lógica na análise de céu e do que é inferno. Na segunda parte, contém exemplos, ou seja, os depoimentos mediúnicos de espíritos em diversos níveis evolutivos. Agora, o principal, gente, dessa obra é que ela nos proporciona um magnífico curso de argumentação, de lógica, de pesquisa e de análise, não só dos grandes temas das doutrinas espiritualistas, mas também das comunicações dos espíritos, pertencentes a diversos estágios evolutivos. É uma grata surpresa ler esta obra, porque essa obra surpreende. Eu estou falando por mim, porque nunca, desde que eu comecei na doutrina espírita, essa era uma obra que eu sempre deixava à parte. E quando a gente começou a estudar, eu vi, sabe aquela coisa, que coisa chata ali, esse negócio de céu e inferno? Eu falei, isso não. A mesma coisa da Gênese, mas coisa chata, negócio de Gênese, para mim, então, era a maior dificuldade, porque eu sempre, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém, eu sempre tive grandes dificuldades em me ater mais à parte doutrinária, à parte evangélica. Então, eu achava o céu e o inferno e Gênesis, não, para mim, não quer me olhar. Quando eu tive a grata surpresa de estudar o céu e o inferno, de estar estudando a Gênese, não só no módulo 4 da SEAC, mas também do SEAC, mas também na FEB, a gente pode perceber
quanto a gente precisa caminhar ainda, quanto a gente precisa estudar ainda. Então, esse livro, gente, nos proporciona, O Céu e o Inferno, na realidade, ele nos proporciona um questionamento de tudo o que já foi elaborado em termos de pensamento humano referente ao que é céu e ao que é inferno. Ele fala de vida futura, ele fala das penas e das recompensas, e esses locais, né, esses eventuais locais onde as penas vão ser cumpridas, ou seja, o céu ou o inferno. Então, é muito interessante porque a constatação da existência dos espíritos é uma coisa, assim, que prende demais a atenção da gente, muito mesmo. E, além de tudo isso, além da leitura ser super recomendada, ela nos traz um conhecimento formidável para a gente poder compreender, né, essa efetiva existência dos espíritos e também nos proporcionar uma argumentação necessária quando alguém vier nos perguntar a respeito. Quando alguém vier nos querendo saber, com alguma dúvida, nos questionar, né? Mas, ó, e aí? E quando o suicida? Ah, e o espírito sofredor? Gente, é muito rico. Vale mesmo a leitura. É um a mais, não é à toa, né? Que é uma obra fundamental. Existe nessa obra mesmo, Céu e Inferno, uma colocação muito interessante na primeira parte. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Isso está na primeira parte, no capítulo 3, sob o título de O Céu. Nós vemos que Kardec se utiliza dessa, vamos dizer assim, dessa argumentação lógica, dessa argumentação científica, gente, para poder analisar e atestar a existência dos espíritos. Da mesma forma, ele esclarece, conforme nós já falamos anteriormente, sobre esses locais, né? Céu, inferno, esses locais, vamos dizer assim, previamente estabelecidos pela nossa mente, pelas coisas que a religião acabou nos colocando na mente. Então, é muito interessante, até para a gente entender essa caminhada evolutiva do espírito, que, com certeza, nós sabemos que existem mesmo. Num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não lhe foram regateadas. Entretanto, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Isso quem nos fala
é Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, na lição 1, Num Século de Espiritismo. Então, a gente pode observar que Emmanuel aí já comenta sobre o livro dos médiuns. Ele nos aponta com muita propriedade o motivo da espiritualidade não necessitar de provar a existência dela. Ela já fez isso. O que, na realidade, a espiritualidade deseja agora, isso nós precisamos entender e que fique bem claro em nossas mentes, em nossos corações, é que nós busquemos as consequências morais da existência dos espíritos. É isso que é importante agora. Os espíritos somos nós. Assim como eles, desencarnados, nos influenciam, nós, encarnados, precisamos também influenciá-los, mas da melhor maneira possível. Então, que nós procuremos fazer o nosso melhor, sempre, para que essas consequências morais da existência efetiva dos espíritos nos modifique. É essa necessidade moral é que nós precisamos aprender. É uma longa... Tudo que os espíritos tinham que fazer, né, no início da doutrina, de mostrar que vieram de uma forma muito positiva através da ciência, eles fizeram, né? E é o que Emmanuel nos explica aí. Em momento algum, essas provas foram regateadas, foram negadas, foram escondidas, mas as necessidades morais são imperiosas nesse momento, meus irmãos, para todos nós. E eu encerro essa primeira parte do nosso estudo sistematizado sobre a existência dos espíritos com a frase de Emmanuel em Um Consolador. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Muita gratidão, mais uma vez, pela oportunidade de estar trabalhando, de estar aprendendo. Muito obrigada ao Cefec, muito obrigada a todos que dispuseram de um tempinho para que a gente pudesse aprender juntos. Estamos em constante aprendizado, em constante evolução. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.